Olá, eu me chamo Sandra e eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou à procura da minha filha ou filho, que eu descobri em 2013 que ele foi trocado no Hospital da Beneficente Portuguesa de Manaus. Meu bebê foi trocado quando ele era bebê ainda, ou ela. Não sei bem se é menino ou menina. E colocaram no lugar uma menina, que eu criei como se fosse minha filha. Eu vou contar para vocês a minha história. Em 1983, eu dei à luz na Beneficente Portuguesa de Manaus. Depois desse dia aí, eu passei... Antigamente, nós ficávamos mais dias no hospital. Eu fiquei 2 dias no hospital para ganhar minha neném. E depois desses 2 dias, como eu fui operada, que eu fiz uma cesárea, eu fui para casa, peguei meu bebê e fui para casa. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui dar banho no meu bebê, eu tirei a pulseirinha que estava no braço dela. E eu puxei, eu abri, e eu vi que a pulseirinha estava escrito o meu nome, mas não era meu sobrenome. Só que nessa época, meu marido ele não estava lá comigo, ele estava trabalhando numa outra cidade. E a empresa dele não liberou ele para olhar, para me acompanhar. E quando eu vi o nome que estava na pulseirinha era Sandra Lúcia Mara Pere. E o meu nome de casada naquela época era Sandra Lúcia Vieira Naranjo. Então, Sandra Lúcia estava na pulseira, mas não era meu sobrenome, era outro. Então, eu contei essa história para toda a minha família, contei para minha família, para a família do meu ex-marido, mas as pessoas nunca fizeram nada. E eu, como eu estava operada, eu não tive condições de ir atrás. Um mês depois, quando meu marido veio da outra cidade para me buscar, para me levar com a neném, quando ele chegou, ele tomou um susto, porque a criança que ele viu era uma criança morena, com os cabelos bem cacheadinhos. E não parecia nada com os outros 2 que eu tinha, porque eu tenho 3 filhos. Então, ele ele se sentiu, eu senti que ele se sentiu mal e ficou sem jeito quando ele olhou o bebê, aquele bebê moreno. Ela era muito linda, parecia uma bonequinha, mas ela era morena, dos cabelos bem cacheados, bem enroladinhos. Então, dali ele me pegou e nós depois fomos embora, viajamos, mas ele ficou com um semblante mal, e eu expliquei para ele, mas ele não quis saber. Ele preferiu pensar que eu tinha enganado ele, que eu tinha traído ele. Eu sofri muito por causa dessa história. Aí eu contei para ele, eu mostrei a pulseirinha que estava no braço do bebê. Nessa época eu tinha a pulseirinha, mas ele não quis saber. Ele estava com tanto ódio de pensar que eu tinha enganado ele, que ele não quis saber. Então eu sofri muito. Eu sofri, ele me humilhou muito, ele me oferecia para os amigos dele. Ele fez muita coisa que me fez sofrer, mas ele não procurou saber a verdade. E ele, ao invés dele ter ido no hospital, ele não foi, não procurou saber. E nós viajamos para nossa casa, onde a gente morava numa outra cidadezinha do interior.
Mas lá minha vida ela virou um inferno, porque ele todo tempo ele falava, ele me humilhava, ele chegou a me bater, ele tentou me matar várias vezes. Ele tentou me matar várias vezes por causa dessa história. Mas ele nunca procurou saber, ele nunca se interessou de ir. E a gente se separou, porque uma vez ele me mediu a faca aqui na minha cintura, que ele bebia, ele passou a beber. E ele... Desculpa. Então eu me separei dele, nós nos separamos. E eu voltei para Manaus, onde eu morava antes, com a minha mãe. Voltei com meus 3 filhos. Eu não tinha emprego, não tinha nada. Fui morar com a minha mãe. E quando eu cheguei lá em Manaus, eu procurei o hospital. Eu procurei o diretor do hospital. Nessa época era o senhor Cruz. Hoje é falecido. E o senhor Cruz me disse que lá no hospital dele não acontecia isso. E que ele ia verificar. E não verificou. No dia seguinte, ele disse que ele ia verificar e que eu voltasse no outro dia. Só que eu voltei no outro dia. Ele disse que isso não acontecia lá no hospital dele. Que isso não era possível. Mas eu sempre eu procurei saber. Então eu vivi todo esse tempo, eu vivi 32 anos humilhada pela família dele, família do meu marido, do meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos, dos outros 2. E isso ficou uma grande sequela, porque eu ainda procuro até hoje. E quando foi agora em 2003, eu descobri isso aí, desde 2013. Foi em 2013 que eu descobri. Eu não fiz antes porque eu levava sempre a minha filha, essa que eu criei, no psicólogo. E os psicólogos me aconselhavam a não fazer nada se ela não quisesse. Então eu tive que respeitar. Mas eu sempre pedi a ela para a gente fazer um exame de DNA. E naquela época não existia exame de DNA, não era fácil fazer. E quando apareceu o exame de DNA, era muito caro, não tinha condições de fazer. Então eu consegui fazer no ano de 2013. Mas desde 2013 eu procuro a minha filha. Eu abri uma página no Facebook. Mas é difícil, é muito difícil. Se eu não tiver a ajuda de alguém, eu nunca vou encontrar. Teve momentos que eu já esmoreci, que eu quase desisti, porque foi muito difícil. Eu me sinto como se eu estivesse vivendo o passado e o presente. Viver o presente já é difícil. Viver o passado e o presente é horrível. Mas para aliviar essa minha dor, eu preciso encontrar minha filha.
Eu preciso encontrar outra família, que eu não sei também se ela passou a mesma coisa que eu. Eu peço desculpa, porque às vezes, cada vez que eu falo nesse assunto, eu me emociono e é muito difícil para mim. Obrigado se vocês puderem ajudar. O nome da pessoa, da outra mãe, que estava na pulseirinha, da minha filha que veio comigo, era Sandra Lúcia Mara Pérez. Ela é morena. Ela deve estar com a minha filha, que é de cor clara, como eu. Ou filho, né? Porque eu não sei se é filho ou filha. Eu não conheço a minha verdadeira... Eu não sei o que aconteceu. Se meu filho ou filha, meu bebê, se ele foi roubado, se foi trocado de propósito, eu não sei. Você sabe, senhora, essa mulher também teve uma cesárea? Eu não sei se essa senhora que estava lá no meu quarto, lá no mesmo da Beneficente Portuguesa, Você tem mesmo quarto que eu hoje, eu moro na Suíça, mas eu sempre conversei com a minha filha para nós fazermos o exame de DNA. Então eu providenciei tudo daqui quando ela foi de acordo que nós fizéssemos, eu providenciei tudo daqui. Encontrei o laboratório, paguei o exame. Quando eu cheguei lá, eu tive 20 dias de férias, porque eu moro aqui agora. Mas eu peguei 20 dias de férias para ir ao Brasil. Então, eu fui ao Brasil, cheguei no domingo e segunda-feira fiz o exame. Esperei 10 dias, mais ou menos. O exame, quando o exame saiu o resultado, foi muito difícil, foi muito difícil. Nós fizemos os exames, eu fiz o exame, a minha filha e o meu ex-marido. Quando saiu o resultado, a doutora ligou para mim, para me perguntar, para me dizer que ela não estava entendendo por quê. Porque eu não expliquei para ela por que eu estava fazendo o exame. Eu acho que ela deduziu que era para saber se era ele o pai, só. Então ela me falou ao telefone que tinha saído o resultado do exame e que tinha dado exclusão de pai e de mãe, e que ela não estava entendendo. Eu acho que não foi o chão que saiu dos meus pés. Foi eu que subi. Meu corpo parece que flutuou. Foi muito difícil para mim e para minha filha também. Isso, 3 dias antes de eu voltar para cá. Fiquei sabendo numa quarta-feira. Quinta-feira, eu fui buscar o resultado. Eu levei meu ex-marido, que também não acreditava, ainda não acreditava. Pegamos o resultado. E como eu estava muito ocupada com passagem, com isso, que eu ia voltar para cá no sábado, aí eu não parei, não tive tempo. Na sexta-feira, eu dei uma entrevista, porque na família do meu ex-marido tem alguém da televisão. Ele ficou curioso, ele queria saber. Eu dei a entrevista e tudo, mas foi só naquele momento. Todo mundo queria ajudar, mas... Bom, passou. E eu vim pra cá. E a minha filha ficou lá também, com essa dor. Porque foi muito difícil para ela também. Porque ela foi muito discriminada por causa da cor da pele dela. Ela sofreu muito.
Até hoje ela tem um pouco de problema. E ela... Desculpa. Então eu voltei para a Suíça e deixei a minha filha lá. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei num domingo. Quando foi segunda-feira, eu fui para o trabalho, fui trabalhar, que eu ia começar a trabalhar, precisava voltar. Voltei no domingo, cheguei na segunda-feira, fui trabalhar, trabalhei segunda, terça, quarta-feira de manhã. De tarde, quando eu parei, foi aí que começou tudo que eu pensei que nunca... Voltou tudo na minha cabeça, tudo. Tudo foi horrível. Eu caí em depressão. Eu fui parar no pronto-socorro. Eu fui ao hospital de primeiros socorros. Com depressão. Em 15 dias eu voltei a Manaus, eu tive que voltar, porque a minha filha, ela teve uma crise também. E eu não sabia como agir, como fazer, por onde começar. E eu tive que voltar, com 15 dias que eu vim para cá, eu tive que deixar meu trabalho e voltar ao Brasil. Porque ela também, muitas vezes, ela tentou colocar fim nela. De tanta pressão, de tanta coisa que ela passou, de tanto sofrimento. Então eu acho que, como ela, a minha verdadeira filha também passa dificuldades. E hoje eu quero saber onde ela está, como ela vive, se ela é viva ainda. Quando você era no Manaus, você foi de novo no hospital e também na polícia? Quando eu voltei, não, antes de vir para cá de novo, como eu fiz tudo muito rápido, eu tive que ir na polícia para fazer um boletim de ocorrência, para começar um processo. E tive que fazer tudo às pressas, que eu tinha um dia só para fazer isso. Então, quando eu voltei lá, eu encontrei um advogado, né, um advogado que ia ver junto ao hospital para ver se eles liberavam os arquivos para encontrar outra mãe com esse outro nome. E ele não conseguiu, porque o hospital disse que eles só tinham o direito, aliás, o dever de mostrar com 18 anos, mas como o caso já tinha 32 anos, então eles não quiseram. Então ficou por isso, o hospital não liberou. Eu procurei, fiz procuração nos cartórios para saber as crianças que nasceram nessa época, mas não deu em nada. Porque eu fazia os pedidos, mas as pessoas se chocavam a princípio e depois não se interessavam em procurar. Mas eu tô aí, tô na luta, vamos ver. Eu não sei, eu preciso de ajuda. Muito obrigada a vocês todos. Desculpem pela minha emoção, mas para mim é importante contar também com o apoio de vocês, de todos vocês que puderem me ajudar. Então, a minha filha, o meu bebê nasceu em 8 de junho de 1983, na Beneficente Portuguesa de Manaus. Você, mãe,
que é morena, que tem uma filha de cor clara, talvez você nem saiba, mas talvez ela seja minha filha ou meu filho. Eu gostaria que você procurasse a entrar em contato comigo ou com alguém que se interessa, ou com a Lisa, que a Lisa está me ajudando a procurar. A Lisa está me ajudando a procurar. Ela que está me ajudando a fazer esse vídeo para procurar. Ela tem um site no Facebook que se chama Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Por favor, vocês entrem em contato se vocês tiverem alguma novidade ou conheçam alguém que nasceu em 8 de junho de 1983 e que talvez tenha tido uma história também, uma história de sofrimento, ou pela cor da pele, ou porque, não sei, se você aí sabe de alguma história, por favor, entre em contato. Muito obrigada a todos e mais uma vez eu peço desculpa pela minha emoção. Obrigada. O Jornal do Amazonas desta quarta-feira começa com a surpreendente história de uma mãe que afirma a filha dela foi trocada na maternidade do Hospital Beneficente Portuguesa. A troca teria ocorrido há quase 30 anos. 8 de junho de 1983, maternidade do Hospital Beneficente Portuguesa. Nascia a terceira filha de Sandra e começava um problema que demorou quase 30 anos para começar a ser resolvido. Ao chegar em casa e retirar a pulseira de identificação da bebê, Sandra teve uma surpresa. Quando eu tirei a pulseirinha que eu olhei, tinha escrito Sandra Lúcia Mara Pérez. E o meu nome era Sandra Lúcia Vieira Naranjo. Sandra afirma ter voltado ao hospital e comunicado o fato ao então diretor da unidade. Ele disse pra mim assim que lá isso não acontece no hospital dele. E eu fiquei sem saber o que fazer, para onde correr, com quem contar. A menina cresceu e as diferenças físicas entre ela e os irmãos começaram a aparecer. Hoje, Catiene prefere não ter a imagem revelada. Da infância, lembra com dor da discriminação que sofria na família e na escola. Sempre havia uma piadinha, sempre alguém falava, fazia algum comentário, porque minha mãe é branca, entendeu? Eu não parecia com ela. Então isso era um pouco constrangedor. Quase 30 anos depois, um exame de DNA acabou com as suspeitas. Catiene não é filha biológica do pai e nem de Sandra. Mesmo se eu já tinha alguns indícios, eu não tinha uma certeza. Aí eu fiquei assim, sabe, parecia assim que... Aí passou um filme todo na minha cabeça de todo o meu sofrimento, de tudo que eu passei, de toda a humilhação, de tudo que a minha filha passou. Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu não tive esse impacto, assim como ela teve. Porque eu já senti que não era há muito tempo. Eu sempre me achei diferente, em tudo. Aparência, personalidade, tudo. Então, pra mim, não foi um impacto. Como seria possível a mãe ter recebido outra criança dentro da maternidade? Para Sandra, os bebês foram trocados. A solução deste mistério pode estar no livro de registro de nascimentos do hospital. O documento já foi solicitado pela polícia, que abriu inquérito para investigar se houve troca de bebês na maternidade do Hospital Beneficente Portuguesa. O delegado responsável pelas investigações vai averiguar os procedimentos de segurança adotados pelo hospital. Vamos investigar os procedimentos da época e, porventura, também atualmente verificar como que anda esse procedimento para ver se existem outras vítimas também na situação. É até bom que alguma pessoa que tenha sido vítima, que desconfie que seu filho foi trocado também, que procure a polícia, né, para que a gente faça uma investigação sobre o caso também. A família vai processar o Hospital Beneficente Portuguesa e pedir uma indenização por danos morais. Em nota, o hospital afirma que o serviço de arquivo médico está verificando o ocorrido e que a direção do hospital ainda não vai se pronunciar sobre o caso. Enquanto isso, Sandra quer encontrar a filha biológica. Para mim, ela era minha filha, ela é minha filha, mas tem uma história. Então a gente tem que
tenho que correr atrás, quero ver minha filha, quero ver minha outra filha, quero conhecer minha outra filha.